Cidadania, o senador disse para a Ranieri que não deixará a presidência do Cidadania para ocupar ministério e pode ser Ari, Sávia, Ananias e Apoliana, que o presidente tenha pedido para o senador Ciro indicar um nome, né, Sávia? É uma possibilidade. Eu também conversei agora aqui no intervalo com o senador Ciro, ele até me mandou um áudio falando que não é perfil dele ocupar a chefia de um ministério, que ele jamais deixaria a presidência de um partido como Progressistas, Isso. que é o partido com mais prefeitos eleitos, o maior partido do Nordeste hoje é o Progressistas, mas a indicação é totalmente possível, justamente pelo peso que o Progressistas está e alcançou após essas eleições municipais. Então, é um partido relevante nessa disputa e, com certeza, pode fazer diferença numa composição de ministério já para 2021, né? O presidente Jair Bolsonaro pode aí fazer e tem como fazer uma reforma, tem muita pressão aí para ele fazer mudança. E a mudança justamente para destronar César Maia, falando aqui do pai dele, destronar Rodrigo Maia da presidência da Câmara. Essa é uma espécie de prioridade zero hoje do Palácio, Ananias, não permitir que Maia seja reeleito, né? E para isso tem que jogar com as armas da política. Quais são as armas da política? A participação em cargos públicos, Ananias. Exatamente, e ganha destaque nesse cenário o Progressistas, com o deputado Arthur Lira, o senador Ciro Nogueira como o grande articulador desse movimento. Ele atua mais uma vez junto com o presidente Bolsonaro pela viabilização desse projeto, dessa ideia. Conseguindo fazer essa alteração, o Centrão se fortalece ainda mais dentro do governo. Não só dá estabilidade, Amadeu, mas começa a fazer as alterações nas composições para que o governo possa fazer as reformas que tem pregado, as reformas que tem defendido. O governo diz, olha, reforma só sai se Rodrigo Maia sair. Ou seja, essas são as ações que o governo planeja implantar na Câmara dos Deputados, e o senador Ciro é essencial nessa articulação. A gente ainda dá volta a esse assunto, é que agora a Socorro Sampaio está ao vivo, Dublin, Irlanda, correspondente, mais que isso, a embaixadora da Rede Meu Norte Brasil na Europa. Olá, Socorro, boa tarde, tudo bem? Para você, boa noite. Olá, Amadeu. Boa tarde para você, boa tarde, Brasil. O pessoal da Pfizer está dando plantão de 7 dias por semana, 24 horas por dia? É uma fábrica que possivelmente trabalha para a Pfizer, Amadeu, mas antes da gente mostrar esses super refrigeradores, só para falar para vocês e aos nossos telespectadores, que o Bahrein aprovou hoje o uso emergencial da vacina da Pfizer. Bahrein, que é um país do Golfo Pérsico, um país de 1,5 milhão de habitantes, é o segundo país a aprovar a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Agora sim, Amadeu, a gente vai ver, porque algumas vacinas contra a Covid-19 precisam ser armazenadas em refrigeradores, precisam ser mantidas em temperaturas muito abaixo de zero. Então, os fabricantes desses super refrigeradores já aumentam a produção para atender aí uma possível demanda. A gente vê imagens aí de uma fábrica em Würzburg, fica no sul da Alemanha. O dono da fábrica disse que tem um contrato para fornecer esses super refrigeradores para uma farmacêutica internacional, fabricante de uma vacina. Mas por causa do contrato, ele não pode revelar o nome. Mas possivelmente, até pela temperatura dos super refrigeradores que a gente vê aí no vídeo, 70 abaixo de zero, possivelmente é sim a vacina da Pfizer. O dono explica que esses grandes refrigeradores, eles são feitos de um material altamente isolante, eles usam gelo seco e que eles conseguem manter a temperatura baixíssima, temperatura de até 70 abaixo de zero por 10 dias, e isso sem precisar, se mantidos fechados, claro, sem precisar de energia elétrica. O dono disse ainda que aumentou a capacidade, Amadeu, de produção das duas fábricas da Alemanha. Essas fábricas agora funcionam 24 horas, 7 dias por semana. Ainda uma outra informação sobre a vacina. A gente já sabe que a vacina chegou ao Reino Unido, a vacina já está no Reino Unido e já começou a ser distribuída para os países do Reino Unido, na Irlanda do Norte. Somos uma ilha divididos aí pelo governo.
A vacina já chegou à Irlanda do Norte, são 25 mil doses nessa primeira fase para a Irlanda do Norte, e a vacina lá na Irlanda do Norte começa na próxima semana, Amadeu. Bem, o Biden, ao contrário do Trump, quer os americanos de máscara. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, Amadeu, ele disse ontem que vai fazer um pedido, que é que todos os americanos se comprometam a usar máscara durante 100 dias, são 100 dias consecutivos. Ele disse que se isso acontecer, os Estados Unidos vão ter uma redução significativa no número de novos casos de Covid-19. O democrata também vai pedir que o uso da máscara seja obrigatório em todos os prédios governamentais do país. Essa declaração foi feita durante a primeira entrevista que Joe Biden deu junto com a vice Kamala Harris após a eleição. E também o conselheiro o Biden convidou o médico Anthony Fauci para ser o principal conselheiro médico do governo dele, e o médico Anthony Fauci diz hoje numa entrevista que já aceitou o convite. Agora, só uma pausa, Amadeu, para a eleição americana, um mês após o dia da votação, o Joe Biden lidera com mais de 7 milhões de votos, mas a apuração continua, Amadeu. Um mês depois, ainda não acabou a apuração nos Estados Unidos. Não, provavelmente, né, quando estiver terminando o mandato do Biden, eles concluam, né, essa contagem de votos. Socorro! Testagem em massa na Áustria. A testagem em massa na Áustria começou hoje, Amadeu. O governo austríaco, ele quer testar toda a população acima dos 6 anos de idade. É um teste gratuito. A gente vê imagens aí da capital Viena, que espera testar 1,2 milhão de pessoas em apenas 10 dias. Imagens do centro de convenções da cidade de Viena, que esse centro tem capacidade para testar 20 mil pessoas por dia. A Áustria segue o exemplo da vizinha Eslováquia, que testou mais de 95% da população. O governo fez esse teste em massa na Eslováquia, foram 3 semanas, usou 40 mil pessoas, usou o exército para fazer esse teste em massa, e o governo disse que durante essa testagem em massa, eles conseguiram diagnosticar mais de 57 mil novos casos de Covid-19 e que todos esses 57 mil cumpriram quarentena. Ainda segundo o governo da Eslováquia, esse teste em massa teve um efeito positivo no controle do vírus no país, Amadeu. Bem, você falou aqui, foi essa semana que os empresários, os comerciantes, aliás, os donos de restaurante de Portugal, tinham iniciado uma greve de fome. É um troço mesmo que eu achei complicado. O cara vende comida e faz greve de fome, mas parece que acabou a greve, né? Mas deu resultado? Acabou hoje, Amadeu. A greve começou na semana passada, na sexta-feira essa greve durou uma semana. Eram empresários, donos de bares, restaurantes e boates. O que esses empresários queriam? Eles fizeram essa greve de fome, Amadeu. 9 empresários, 8 homens, uma mulher. Eles estavam acampados em frente à Assembleia, ao Parlamento de Lisboa. E ele só terminou a greve porque eles foram recebidos, o grupo foi recebido pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina. Como eu já falei, essa greve